Salve, salve, meu povo, diretamente do futuro, meu povo e minha pova, né? Não posso esquecer do jargão. Tô aqui ajeitando o fone amassado, enquanto esperamos o pessoal entrar, esperamos um pouquinho. Deixa eu colocar aqui qual é o motivo da nossa live. Seja bem-vinda, minha querida! Você tá melhor hoje? Graças a Deus. Deixa eu botar aqui nos comentários, né? A escrita como forma de terapia. Tá viva? Ih, Carol chegou também. Fala aí. E aí, minha querida? Seja bem-vinda. Deixa eu botar. Meu Deus. Aqui, foi. Escrita como forma de terapia. Botei até uns emojis para vocês. Fixar o comentário. A Lita também. Gente, vocês são incríveis. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Gente que eu tenho certeza que vai estar na minha live sempre. Isabela, Carol, Lita e a Ieda. São sempre vocês. Muito obrigado. E quem tiver a mais aí, sinta-se muito bem-vindo, muito bem acolhido. Estou esperando o Matheus entrar aqui para a gente começar. Enquanto isso, já vou deixando avisado para vocês que hoje o negócio vai ficar bom. Estava aqui conversando com o Matheus antes de começar e, poxa, tô até com um roteiro aqui do lado, gente, tem um roteiro preparado. O Matheus é super organizado, fez um roteiro no Google Forms, me convidou por e-mail, mandou aqui um negócio gigante, o cara é chique. Bom, quem tá por aí e quem vai ficar aqui com a gente na live, começa, por favor, a clicar nesse botãozinho aqui de enviar, botando com a caneta. Esse botãozinho de enviar que fica aqui embaixo, você manda para algum amigo que você acha que vai fazer a diferença na vida dele, conhecer um pouco mais sobre escrita como forma de terapia, que hoje nós vamos aprofundar um pouco isso aí e vai ser bom. Boa noite, acho que é Guilherme, não, Guiomar de Carli. Guiomar, não sei. Seja bem-vindo, de qualquer forma. Matheus chegou ao vivo. Vem, Matheus. Salve! E aí, tudo bem? Boa noite, Bernardo. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo que eu não te vejo? Nossa Senhora. Quanto tempo, né? Verdade. Foram longos 5 minutos. Longos 5 minutos, né? É verdade. A gente quase começou a live sem vocês, tá? 7h30 a gente se ligou, começou a conversar e foi até quase 8 horas. A gente ia fazer a live sem vocês. Bom... A conversa continuava, né? Com certeza. Com certeza. Se deixasse. Bom, temos 9 pessoas aí já. Como eu pedi pro pessoal antes, peço de novo. Quem puder, aperta o botãozinho de enviar. Tem esse botãozinho aí do lado dos comentários, né? Envia para algum amigo que você acha que vai gostar do assunto, enfim, ou que já se interessa pelo assunto, ou que pode se beneficiar de alguma forma pelo tema, né? A escrita como forma de terapia. Então, apresentações. Tem gente aqui nova, né? Então, sou Bernardo, sou estudante de licenciatura da PUC-Rio, Filosofia, junto com o querido Matheus. Eu não sei quando o Matheus se forma. Quando, mais ou menos? Me formo agora no final do ano. Final desse ano? Já. Uau! A minha previsão é o início do ano que vem. É o primeiro semestre do ano que vem. Não tenho certeza se vou conseguir, por causa dessa pandemia me enrolou com o negócio de estágio e tal, mas a gente vai tentar. Então a gente está bem próximo aí na faculdade. A gente está fazendo estágio junto, né? Matéria de estágio junto. Estamos aprendendo bastante com o professor Remo. Então, tá aí, nossas credenciais são essas. A gente, por enquanto, não é ninguém. Graduando. Exato. Mas estamos num processo intenso de busca de sentido, de busca enfim, de vida, né? Para nós, construindo conhecimento, e a gente não quer deixar isso só para a gente. Né? Eu e o Matheus temos histórias diferentes com a escrita, né? O Matheus tem toda uma vida aí com a psicanálise, eu com a logoterapia. Quem nos une é Hannah Arendt, aparentemente. E a gente tem muito a contribuir nisso tudo aí juntos. Bom, então a gente vai começar aqui com um boom, né? O tema dessa live é escrita como forma de terapia. Um problema. Você senta na cadeira e não consegue escrever, ou não sabe sobre o que escrever, ou começa a pensar em um monte de coisa sobre o que eu vou escrever, enfim, tantas questões, tantos problemas
que surgem quando a gente coloca o mundo na cadeira para escrever. Enfim, e a gente quer abordar isso agora, né? Tá aqui no nosso começo do roteiro. Por que é tão difícil escrever? Então, Matheus, a palavra é sua. Seja um neurótico obsessivo. Bom, eu vou aproveitar então essa deixa, né, e falar que o problema então começa até antes, né, de sentar na cadeira, né, e pensar em escrever, né? Acho que uma das questões muito complicadas, né, que a gente coloca de forma muito forte, principalmente no Ocidente, enfim, desconheço as sociedades orientais, né, para afirmar isso. Mas no Ocidente eu acho que a gente tem um problema muito grande com a idealização, né? Enfim, quando eu penso em idealização, eu sempre penso algo ligado à psicanálise, né, que é o caminho que eu fiz até agora de alguma maneira, né? O caminho pelo qual, né, eu pude trilhar até agora, que inclusive eu também penso na filosofia, tento pensar a filosofia a partir da psicanálise, né, e o contrário também, Entendi. porque acho fundamental, né, essa troca de posição, essa troca de perspectiva, né? Mas acho que um dos principais problemas, né, e se a gente pensar na psicanálise bem freudiana mesmo, né, é a questão do superior, né? Para o Freud, né, existiam na segunda tópica, né, que já são dos escritos mais posteriores do Freud, né, existem três instâncias, né, psíquicas. Você tem o eu, você tem o superior e você tem o isso, né? O superior é aquela instância, né, que é a instância da vigilância, né, a instância da moral. Então, justamente o superior, né, aquele que vai nos vigiar, né, e vai dizer, né, o que deve ser feito, né, as questões morais, né, que devem guiar aquilo que deve ser feito, dentre uma série de questões ligadas a isso, né? Então, o problema que se coloca primeiro, né, e por isso eu falei na questão da imagem ideal, é que a imagem ideal, né, ela é colocada pelo superior e muitas vezes funciona como um entrave para a escrita, né? Aquela famosa coisa, a gente senta, a gente escreve e fala, isso aqui está horrível, né? Eu não consigo publicar isso, eu não consigo mais escrever porque eu estou frustrado com aquilo que eu escrevi, né? E a gente sempre deixa, né, que as formas de ideal, né, sobreponham o real, né, e sobreponham aquilo que a gente pode fazer naquele momento, né? É o famoso o que eu posso fazer, né? E algo que se coloca muito interessante, né, em relação à escrita, se a gente pensar, né, a escrita como arte, é a mesma questão, por exemplo, de um artista plástico, né? Se a gente pensar no artista, por exemplo, que esculpe esculturas, né, ele não pode fazer com mármore aquilo que ele quer, né? Ele vai fazer com mármore também aquilo que o mármore deixar. Sim, exato. E isso é muito curioso em relação à escrita, né? Porque geralmente a gente não pensa em relação a isso, né? Porque, enfim, como obsessivos, né? E falando, enfim, a partir de um ponto de vista de um neurótico obsessivo, né? A gente acha que a gente tem que colocar o domínio, né? E o controle sobre a escrita o tempo todo, né? E a gente tem que saber o que a gente vai escrever, né? Escrever aquilo que a gente não sabe é um desastre. Né? Exato. Então, acho que um dos problemas começam por aí, né? Não sei se na sua experiência, né, você teve grandes questões com isso, né? Eu só consegui escrever um pouco mais livremente depois de anos de análise. Antes disso, não foi possível. Né? Você tem quantos anos de análise, mais ou menos? Se eu não me engano, de cabeça, são 7 anos. Uau, caramba. São 7 anos. Já deita no divã de costas para psicanalista? Depende, né? A minha análise, enfim, tem um set muito variável. Entendi. Mas... O meu irmão, ele é mestre em psicanálise, né? Tá fazendo doutorado. Ele sempre fala que o divã é uma conquista, né? Quando eu comecei a fazer análise, eu só conseguia ficar sentado. Aí eu falei para ele, né? Aí ele, cara, o divã é uma conquista. Até você conseguir sentar de costas pro seu psicanalista. É um grande trabalho. Pelo menos assim, a psicanálise, né, que eu li, né, e a psicanálise que eu pude vivenciar na minha análise pessoal, enfim, sempre foi um pouco mais livre. Então eu tinha um pouco mais de liberdade, né? Eu tenho um pouco mais de liberdade. Às vezes eu coloco uma almofada no chão e me sento. Né? Sim. Depende da experiência, né? Mas tentando voltar para a questão da escrita. Sim, vamos lá. Eu acho que tem muita questão, né, que se coloca muito, muito forte, que é a questão da idealização, né, da escrita. Isso. Né? O controle sobre a escrita, né, sobre aquilo que é escrito, a gente tem medo, né, de surgirem coisas que a gente não imagina naquela escrita. E uma questão de uma sacralização. Né? Os textos devem ser sagrados, os textos devem mostrar a verdade. Né? Isso que a gente conhece também na filosofia. Né? E muitas vezes, de forma ingênua, né, a gente não pensa essas questões. Exato. Isso é uma das coisas que mais trava. Eu agora falando do ponto de vista da escrita terapêutica, né, que eu pratico há mais de 10 anos, sem nem saber que era escrita terapêutica, né, eu sempre senti necessidade de escrever. Né, como aquela questão puxando o gancho da Hannah Arendt, né,
Aquela passagem dela, adolescente, com 14 anos, lendo Kant para tentar entender o mundo, né? Desesperada, o que está acontecendo, né? Eu sempre fui meio assim, meio, meu Deus, o que é a existência? O que eu estou fazendo? Eu escrevia coisas aleatórias, historinhas, enfim, o que eu sentia. Escrevia no disquete, que já nem existe mais, né? Enfim, escrever sempre foi um impulso muito natural da minha alma. E foi muito bom para mim crescer escrevendo, mesmo que pouquinhas coisas aqui e ali, porque eu aprendi a escrever sem um entrave psicológico de me sentir julgado por alguém. Eu tô ali escrevendo para mim. Ninguém vai ter acesso a isso, entende? E quando a gente se coloca para escrever nesse posicionamento de vão me julgar, vão pensar algo sobre mim, vão emitir esse ou aquele juízo sobre mim, porra, aquilo ali já trava você completamente, porque você já começa a querer mudar a sua própria narrativa e você perde aquilo que você queria expressar no final das contas. Se transforma em outra coisa quando você não deixa, né? Não abandona o projeto. E um fundamento, algo absolutamente fundamental na escrita terapêutica, é o não sentir-se julgado. Por isso que é você escrever livremente, como se você estivesse escrevendo para um narrador onisciente. Nesse sentido, o Santo Agostinho foi muito bem... não sei nem que palavra usar. Ele fez muito acertadamente essa investigação de si diante de um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, sem pensar na possibilidade alguma de ser julgado, mas apenas de ter a sua mente iluminada e se investigar com sinceridade. Penso também em Montaigne, que fez a mesma coisa, né? Se isolou para escrever sobre si, sem se sentir julgado, né? No prólogo ele fala, leitor, não se importa com esse livro aqui, porque não tem nenhum assunto mais frívolo do que esse mesmo que eu estou tratando, que sou eu. O assunto desse livro sou eu. Então, ali ele quebra a barreira do se sentir julgado e escreve livremente, sem pensar no que vão falar sobre ele, né? E enquanto eu estou falando aqui, entrou o meu irmão, Bruno Albuquerque, aqui, meu irmão. Querido irmão Bruno Albuquerque, manifeste nos comentários, está aí um entusiasta da psicanálise, faz análise há 17 anos, vocês podem ser amigos, inclusive. Bom, vamos lá. Uma coisa que me veio à cabeça, né, agora que você estava falando, era justamente essa ligação, né, entre eu e o outro, né, de alguma maneira. Eu acho que o super-eu é a instância mais a instância mais forte por excelência, né, de ligação entre o eu e o outro, né, nesse sentido de uma voz que vem de fora, né, mas que é uma voz que é de dentro ao mesmo tempo, né? Da maneira, por exemplo, né, você estava falando essa questão das vozes que vêm de fora, né, e tentam censurar a escrita, né, muitas vezes essas vozes nem precisam existir, né, ou nem precisam existir naquele momento, né, porque elas já estão tão introjetadas no sujeito, né, e tão colocadas, né, tão arraigadas no sujeito, que ele mesmo já se censura o tempo todo. Sim. Né? Eu, por exemplo, tiveram várias ocasiões em que eu tentei escrever, por exemplo, um conto. Né? E colocava lá na tela, começava a escrever, eu falava, isso aqui tá uma porcaria. Apagava a frase toda. Né? E em seguida, escrevia mais uma frase. Isso aqui continua ruim. E assim, terminava o dia sem conseguir escrever uma única frase. Né? Porque eu apagava, censurava o tempo todo. Né? Essa questão, a idealização, né, e a sacralização são dois obstáculos muito grandes para a escrita. Né? Porque eles não permitem, inclusive, um aprimoramento da escrita. Você só pode escrever, né? Você só pode escrever melhor quando você coloca aquilo ali, né, no papel. Né? Você analisa aquilo de uma forma mais suave, né, do que a voz, né, cruel do super-eu. Né? E até, inclusive, você submete isso ao público. Né? Você pega um texto que você escreveu e submete ao público. Que, inclusive, né, as próprias vozes das pessoas muitas vezes são bem melhores do que a voz do super-eu. Né? Bem menos cruéis. Verdade. Então, eu acho que isso não é uma coisa frívola, né? Às vezes parece que é uma coisa super simples, né? Tipo, não vou me censurar, né? Mas tem toda uma instância psíquica que regula esse tipo de coisa. Eu tenho essa experiência muito profunda no meu blog, por exemplo, os textos que eu escrevo lá no blog. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou me julgando o tempo todo. Né? Eu analiso cada frase e me censuro em cada frase, porque eu escrevo assim, realmente aquilo que está me ferindo mais naquele momento. Eu meio que intuo o que está me incomodando mais e jogo para fora. Né? O meu blog em si é uma forma de escrita terapêutica para mim, é uma terapia para mim. E aí, os retornos que eu tenho dos textos são tão incríveis, são tão legais, de pessoas falando, cara, eu pensava coisas parecidas, mas não conseguia colocar em palavras.
como você conseguiu, ou então, nossa, isso aqui abriu um horizonte para mim, que me libertou de alguns pensamentos, que eu tinha algumas crenças limitantes, etc. Enfim, e tu fica, caraca, e eu me censurei tanto por causa desse texto, né? Eu achei que tava uma porcaria, reescrevi 500 milhões de vezes, fiquei em crise existencial para poder parir esse texto, e, enfim, e tá ajudando as pessoas, né? Foi o melhor que eu consegui fazer. É o que a gente estava falando antes da live, né? Tipo, às vezes tem que fazer o que dá para fazer. É isso. Fazer o que pode, né? Fazer o que se pode. Né? Exato. Eu posso escrever assim agora, ok, escreva. Né? Não pensar, não, deveria escrever como Heidegger, eu deveria escrever como Hannah Arendt, eu deveria escrever como Fernando Pessoa, como Drummond. Né? Só escreva. Só Né? escreva, exato. Até se você quiser escrever, né, como os grandes autores, né, enfim, aqueles grandes que dominam a escrita, né, é preciso escrever. Exato. Eles precisaram escrever muito até se tornarem bons autores, né? Os grandes livros que eles trouxeram para nós não são os primeiros escritos deles. Eles escrevem há muito tempo antes, né? Claro. Bom, o Ulisses está dizendo aqui, a escrita nos liberta. O João também já tinha dito, escrever é libertar-se. De alguma forma, é isso. Você escrever, eu tinha falado antes num vídeo que eu fiz, que as palavras são símbolos, né? Isso a gente sabe, né? As palavras são só símbolos que escondem sentidos, né? E que têm sentidos diferentes para as pessoas. As pessoas conferem sentidos diferentes ao mesmo símbolo. E quando você emite esses símbolos, que para você são muito mais do que só palavras, mais do que só símbolos, são sentidos até inconscientes ou enraigados, é uma forma de libertação profundíssima. Né? Sim. Já sentiram a dificuldade em escrever fora do computador? Já. Isso eu acho muito interessante. Minha tia, inclusive, colocou essa questão. Eu acho muito interessante, porque nós estamos acostumados também, né, a idealizar um certo momento da escrita. Né? A gente precisa estar em frente ao computador, né, abrindo docs, né, em escrita número 12, né, e Times New Roman. Né? Se não tiver sobre essas condições, a gente não consegue escrever. Né? Não se pode escrever no papel de pão, né? Não se pode escrever no guardanapos. Né? Proibido. Né? E aí a gente não escreve. Né? E às vezes é maravilhoso. Você está, sei lá, num parque escrevendo papel de pão. Né? E a escrita ela precisa sair, né, dessa dimensão. Né? Eu acho que isso é sempre importante a gente lembrar. Né? Sair dessa dimensão da sacralidade. Né? Ela já esteve na humanidade nessa posição. Né? Ela já foi importante de alguma maneira, talvez, né? Estar nessa posição. Né? Mas a escrita ela se democratizou. Né? E a escrita ela se democratizou até no sentido de poder ser uma atividade terapêutica, né? Poder ser exercida talvez sozinho, né? Que ninguém vá ler aquele texto, mas que você utilize aquilo ali como uma forma de transformar as próprias questões, né? Como uma forma de enfrentar a si mesmo, né? Eu acho isso fundamental, né? O enfrentamento a si mesmo através da escrita, e dentre uma série de questões, né? De elaboração de si, elaboração de nexos, né? Talvez até mesmo infantis, né? Coisas que você sente mais básicas, né? Coisas mais básicas, mais primordiais. Então, sim. Uma coisa que eu queria dizer, até fazer uma confissão humilhante aqui diante de todo mundo, pedindo desculpa para o meu irmão, porque eu sempre vi o meu irmão, acho que foi no início da análise dele, ele me confirma aí nos comentários, aonde ele ia com um pedaço de papel no bolso e uma caneta no outro. Né? Então, não importa o que for, ele está no restaurante, está no trem, está na rua, ele pegava um pedaço de papel e começava a escrever o que estava sentindo necessidade de escrever. E eu sempre julguei ele, sempre que brincava com ele. Você escreve o tempo todo, né? Onde você vai, você tem papel, não sei o quê. Eu era adolescente na época e tal. E ele que era o louco dos papeizinhos, agora eu virei louco dos papeizinhos também, né? Então eu tenho sempre um caderno junto comigo, aonde eu for. E é, assim, absolutamente fundamental para mim determinados pensamentos, determinados sentimentos, que às vezes parece bobo, tipo, alguém tropeçou em mim no metrô e aquilo me deu uma raiva fora do racional. E você senta e fala, cara, por que eu senti tanta raiva? Aí você começa a colocar aquilo para fora, no papel, e olhar como uma terceira pessoa, e você vai vendo que por trás daquela raiva tem tanta coisa, né? Tem tanta história. O mundo dá voltas, o mundo dá voltas. Aquilo ali foi a gota d'água de diversos sentimentos que estavam por trás, enfim. E você acaba se conhecendo melhor quando coloca essas coisas para fora, né?
Sim, com certeza, tem também essa questão, né? Um certo. Acho que não necessariamente, né, quando a gente tenta essas possibilidades, né? Você vai ter um ganho, né, epistêmico, enfim, ganho de conhecimento em relação a si ou ao mundo, né? Pode ser que simplesmente você escreva palavras sem sentido nenhum, mas que talvez você tenha algum tipo de ganho afetivo, né, em relação Aham. àquela coisa. Mas tem essa possibilidade, né, sempre colocada, né? Quando a gente coloca as palavras no papel, né, os sentimentos no papel, quando a gente coloca relações e questões no papel, a gente pode talvez até mesmo olhar de fora, né? Olhar para aquilo ali, dá talvez um valor, né, menor do que a gente pode dar psiquicamente àquela coisa, né? A gente está materializando, né, esses sentimentos, a gente está materializando esses afetos e materializando uma forma de pensar, né, uma forma de agir, né, uma forma de sentir no papel. Uhum. O que é super interessante, né? Porque podendo olhar de fora, né, como diria o Saramago, né, só é possível conhecer a ilha, né, só é possível ver a ilha depois que você sai dela, né, você tem uma série de possibilidades novas. Né? Olhar aquela relação de fora, né, olhar a si mesmo do lado de fora, né, e falar, caramba, né, eu dava tanta importância para isso, caramba, não tem tanta importância assim. Né? Uhum. Tem mil e uma coisas que podem ser super mais importantes do que isso. Né? Ou ver, caramba, realmente eu estou precisando investir nisso aqui. Né? É isso aqui que eu desejo, é isso aqui que eu quero. Né? É isso aqui que eu quero para a minha vida. Né? Até mesmo na relação com amigos, por exemplo. Né? Uma das formas muito interessantes, né, de escrita, eu acho pessoalmente, são as cartas. Né? Por Sim. que não escrever uma carta, né, para alguém que você goste? Né? Por que não escrever uma carta de amor? Né? A gente perdeu esse hábito, de alguma maneira, né? De expressar os sentimentos através do papel. E a Sim. partir do momento que a gente expressa esses sentimentos, a gente também refina. Né? A gente tem novas possibilidades que são colocadas em jogo. Uma das formas de escrita terapêutica é você escrever uma carta a um remetente que você quiser, ou um remetente que seja você mesmo no passado, no futuro, ou você mesmo no presente, enfim, escrever cartas para quem você quiser e que não necessariamente você precisa entregar. Né? É simplesmente para autoconhecimento e, se você sentir a necessidade, claro, entregar. Mas eu acho uma pena a gente ter perdido esse costume de cartas. Né? Eu com a minha noiva aqui, a gente no começo do namoro trocava muitas cartas e a gente acabou parando um pouco isso. Ela deve estar ouvindo de perto. Enfim, mas vez ou outra, em ocasiões especiais, a gente continua, mesmo estando muito próximo, né? Porque é importantíssimo, é diferente, é uma forma de eternizar aquele sentimento, né? E marcar coisas importantíssimas. Só o comentário da Bela aqui. O ideal seria ter esse bloquinho de papel e caneta sempre comigo, ou deixo para escrever tudo ao final do dia, ou não tem necessariamente uma regra. Bela, eu diria que a gente não tem uma regra especificamente. É mais por você. Assim, qual é a necessidade que você tem agora? Você acha que é importante para você ter sempre um papel próximo? Para mim eu tenho essa necessidade. Se você ainda não sente, não tem problema. Né? Escreva antes de dormir, escreva ao acordar, escreva num momento de tranquilidade. Enfim, eu até trabalho isso no livro, né, no livro que eu vou publicar semana que vem. Eu tento trabalhar de alguma forma melhores horários, melhores ambientes, melhores formas, mas sempre parte do indivíduo. Né? Nunca é uma regra quando se trata de escrita como terapia. Não sei o que o Matheus teria a contribuir com isso aí. Eu não sei exatamente sobre a escrita terapêutica, né? Realmente não conheço, né, a atividade em si. Né? Por isso, inclusive, né, que a gente colocou um título que não é exatamente a escrita terapêutica, né? Uhum. E a escrita como terapia. Mas eu acho que cada um, na verdade, encontra, né, a possibilidade de escrita, cada um encontra as possibilidades em que o jogo pode ser jogado, né, de alguma forma. Né? Para mim, por exemplo, eu tenho um bloco de notas no telefone que eu escrevo eventualmente, né? Tem post-it que eu vou pulando aqui na minha parede, enfim, minha parede está sendo quase tomada aqui na minha frente, por post-it. A gente Né? viu na foto que você me Eu mandou. escrevo papéis soltos. Sim. Exatamente. Tá inclusive no cartaz, né? A foto dos post-its eu acho que tá aí junto. Exato. E são várias possibilidades, né? Inclusive que só vão sendo colocadas ao longo da tentativa de escrita, né? E acho que, inclusive, a atividade da escrita ela é tão difícil como qualquer outra, né? E o que eu quero dizer exatamente? Né? Que no início é sempre aquela dificuldade muito grande, depois a coisa ela vai se tornando cada vez mais tranquila, né? Ou não, né? Sempre tem a possibilidade do ou não. Uhum. Mas, Sempre tem um ou não. mas tende-se a se tornar mais tranquila, né? Tende-se a você conseguir expressar suas ideias de forma mais fácil, tende depois que você escreveu uma determinada frase, né? Essa frase puxar uma outra frase. Né?
Isso depende, enfim, de uma série de fatores que são próprios, né, da nossa psique, né, de alguma Sim, forma. sim. O processo de escrita, o início de processo de escrita de qualquer um, ele é sempre desconfortável, né? Ele é sempre doloroso, de alguma forma. Querer começar a escrever sobre si, tentando buscar autoconhecimento, etc., nunca é uma tarefa fácil. Sempre é, no começo, dor e desconforto. Mas ele vai passando rápido, isso que é interessante. Isso passa rápido, porque você começa a conseguir fazer mais links e você começa a perceber quais são as formas melhores, digitado ou no celular ou no caderno, o ambiente melhor, o horário melhor, enfim. Você naturalmente vai descobrindo aquilo que fica melhor para você e tem uma hora que aquilo se torna prazeroso e você passa a sentir necessidade daquilo, né? Como eu hoje sinto necessidade de carregar meu caderninho para onde eu vou. Não era assim antes, né? Como eu falei, eu julgava meu irmão, mano, eu fui por fazer isso, né? Você, aos poucos, se conhecendo, vai percebendo melhor quais são as suas próprias necessidades. Isso é o central na terapia. O central na terapia é você, né? É o indivíduo que está sendo analisado de alguma forma. Então, não fica neurótica com regras, não fique neurótica com precisa ser Times New Roman 12, espaçamento, um e-mail justificado. Eu faço isso, gente. Me desculpem. Eu faço isso também. Eu faço isso também. Eu não consigo escrever Eventualmente se eu não consigo tiver... escrever realmente e outras coisas, mas na maior parte das vezes. O fato de estar bem diagramado ajuda a fruição das ideias para mim, né? Mas tem gente que não, que gosta de sair escrevendo de qualquer jeito. Ótimo, né? Perfeito, desde que você consiga colocar isso para fora, né? É isso. Uma questão muito interessante que eu acho que você colocou, né, a partir desse ponto, é a questão da escuta. Uhum. Eu acho que escrever, né, é uma possibilidade de se escutar. A partir do momento que você escreve aquilo ali no papel, né, a partir do momento que você coloca aquilo ali no papel, né, você pode olhar e pensar, caramba, eu nunca tinha pensado isso antes. Ou nunca tinha percebido que eu era assim. Uhum. Ou nunca tinha percebido que eu agia assim. Tem um poema do Fernando Pessoa, eu tinha inclusive pensado em usar, né, acabei não colocando nos nossos pensamentos, né, que a gente tinha desenvolvido para essa live, mas ele estava aqui do lado, eu acho que vale muito a pena a leitura. Né? Ele acho que não tem um título específico, né, mas vou ler o poema rapidinho, um Sim, poema sim. curto, que acho que coloca de forma muito interessante essa questão da escrita, né, das possibilidades de, inclusive, ver diferentes pessoas ao longo do tempo, né, de perceber quem se era, mas enfim, vou deixar o poema falar por si também. Se recordo quem fui, outrem me vejo, e o passado é o presente na lembrança. Quem fui é alguém que amo, porém, somente em sonho. E a saudade que me aflige a mente não é de mim, nem do passado visto, senão de quem habito por trás de olhos cegos. Nada senão o instante me conhece. Minha mesma lembrança é o nada, e sinto que quem sou e quem fui são sonhos diferentes. É muito interessante rever, né, escritos de 2 anos atrás, ou enfim, de 6 meses atrás, ou de 1 ano atrás, e poder perceber que você era outra pessoa. Né, e perceber que foi outra pessoa que escreveu aquilo ali. Uhum. E poder também ver essa transformação e ver, de repente, o que mudou ao longo desse tempo. Né? Ver aquela possibilidade de pensar, caramba, me tornei uma pessoa melhor. Né? Ou degenerei, de alguma maneira, né? Sim, em algum sim. ponto específico. Né? A gente sempre tem essa possibilidade colocada na vida. Né? Mas de se observar, né? De se escutar. E escutar a si mesmo também é uma possibilidade de escutar os outros. Né? A escrita e a terapia, elas nunca têm um efeito apenas para o indivíduo, né? Mas tem sempre um efeito social também. Uhum. Uma melhora das relações daquele ser humano com outras pessoas, uma melhora Exato. das relações desse ser humano com ele mesmo, né? Dentre uma série de coisas. Uma das coisas que eu estou tentando trabalhar também é mostrar esse lado social da escrita, né? Que conforme você vai se conhecendo e conforme você vai aprendendo a dialogar consigo mesmo, né? Isso é interessante. Aquele conceito de pensamento para Hannah Arendt, né? O diálogo consigo mesmo. Sim. E aí, quando você aprende a dialogar consigo mesmo, naturalmente você aprende a dialogar melhor com o que está ao seu redor. Assim, é um processo natural. Você se encaixando melhor em si, se encaixa melhor no mundo, de forma que a existência se torna mais suportável, né? E aí você pode ir trabalhando essas questões até que de fato a vida ganhe talvez algum sentido, né? Alguma alegria, enfim. Tudo começa... Eu lembro muito do Remo falando pra gente na aula de estágio, né? Do Sócrates dizendo que o autoconhecimento
né, a busca pelo conhecimento de si, ela tem precedência sobre todos os outros conhecimentos. Afinal de contas, como é que eu vou julgar o mundo se eu não sei quem eu sou? Com que critério que eu vou julgar o que está ao meu redor se eu não sei o que eu penso sobre mim mesmo, né? Então, não faz sentido eu emitir juízos aleatórios sobre tudo, né? Peraí, eu não paro para olhar para mim. Isso acontece muito na nossa sociedade hoje tecnológica exacerbadamente, né? Porque tudo pede uma resposta rápida, tudo pede instantâneo. Sim. É anúncio, é militância, é movimento, é isso, é aquilo. E você não tem tempo para parar para pensar, peraí, eu concordo com tudo isso realmente, né? Eu acredito nessa causa, ou enfim, isso aqui é verdade mesmo. O que eu sinto com relação a isso? A gente não para mais para pensar nessas coisas. A gente simplesmente vai se deixando levar, né? Isso é terrível. Isso eu acho muito interessante, inclusive, né, para a gente pensar uma série de questões. A primeira delas é o sistema econômico que a gente vive, né, que tenta reduzir o ser humano, de alguma maneira, né, a um ser que reage. Né, um ser que simplesmente reage diante da vida. Né, aquilo que eu tinha colocado nas nossas anotações, né, como uma personalidade barata. Né. Sim. As baratas reagem, né, elas saem correndo quando elas veem algo que pode ameaçar elas ou exterminar a vida delas, né, acabar com a vida delas. E nós, seres humanos, somos muito mais, né, do que isso. Né? Nós nos contaminamos, né, pela fala do outro, nós nos contaminamos pelos sentimentos que o outro coloca. Né? E nós somos seres que podem escutar o outro, né, e ter empatia com o outro. Só que ter empatia gasta tempo. Né? Ouvir gasta tempo. Né? Não à toa nós somos tão surdos, de alguma maneira. Nós precisamos ser surdos para que a gente reaja tão rápido. Né? Nós precisamos ser surdos para que a gente, enfim, dê uma resposta em um segundo. Né? Se a gente parar, né, para escutar, para ouvir, isso demanda tempo. Né? Autoconhecimento demanda tempo. Perfeito, perfeito. A reação rápida realmente é uma questão de surdez. Né? Você não está ouvindo direito as coisas e você simplesmente age por impulso. Boa, eu não tinha pensado nisso. Interessante. Eu comentei... Fale, por favor. Não, desculpa, acho que te interrompi. Não, eu só ia citar, você falou de Fernando Pessoa, exatamente, coloquei aqui logo no prólogo do livro, né, uma frasezinha de um poema. Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir. É um trecho de um poema de Fernando Pessoa. Esse sentir enquanto febre, eu achei uma analogia muito interessante, porque quando a gente está com febre no início do processo de febre, a gente não sabe exatamente que tipo de infecção a gente tem. Né? A gente sabe que o corpo está infectado de alguma forma e que ele está trabalhando para eliminar aquela infecção. Mas a gente não sabe qual é. E se a gente não for no médico, não passar pelos exames, não se investigar, né, aquela febre vai ficar sem uma causa. Né? E a escrita aqui funciona como esse processo de você colocar para fora, de você fazer essa autoanálise e descobrir que febre é essa, né? Que agitação é essa? Que a febre agita, né? A febre esquenta o corpo, esquenta a mente, a gente com a cabeça agitada, sem paciência e tal. Então, eu acho que a vida moderna ela é uma grande febre, é um grande movimento de estar com a mente embotada, de estar em agitação o tempo todo, e a gente não para sentar e colocar, ou no papel, no computador, o que seja, ou diante de si mesmo, olhar para dentro de si e pensar o que se sente, de forma para aliviar essa febre um pouco, né? Porque não dá, infelizmente, no mundo que a gente está, fugir da febre completamente é impossível. Eu acho que a gente não tem mais essa possibilidade. Mas a gente precisa de remédio, né? A gente precisa de um equilíbrio aí. E a escrita funciona como essa necessidade de diminuir a febre e identificar suas causas, talvez, né? Não sei se viajei muito, saí do tema, enfim. Inclusive eu acho ótimo para a gente pensar essa questão da febre, né, a nível psíquico mesmo. Né? Quando a gente tem determinada angústia, determinada dor psíquica, né, a gente precisa identificar até mesmo o que ela é. Né? Escrever pode ser uma forma de identificar, né, e nomear aquilo que se coloca, né, para nós. Né? Porque a gente age também como se nos conhecêssemos o tempo todo. Né? Como se nós soubéssemos tudo aquilo que a gente sente, por que a gente sente. Não, a gente não conhece. Né? Às vezes você pode ter tido uma manhã maravilhosa, de repente, né, na tarde surge uma angústia existencial insuportável. Exato. E a gente não sabe muito bem o que é. Né? E só tem como saber o que é a partir do momento que a gente escuta. Escrever é uma possibilidade de escutar. Né? Conversar é uma possibilidade de escutar. Dialogar é uma possibilidade de escutar. Então, acho que é muito, muito interessante essa relação, porque escrever pode ser um cuidado de si, nesse momento, como um formato de escuta, como uma oportunidade para escutar. E como criar em si mesmo um amigo.
né? Porque a gente esquece também de que nós não somos só um, né? Como a Hannah Arendt diria, né? Aham. Nós somos um dois em um, né? Temos nós e temos a nossa consciência. Se a gente fizer um diálogo com a psicanálise, a gente pode até colocar mais sujeitos aí dentro, né? Mas se a gente pensar, né, por exemplo, no Hípias Maior, que é um diálogo que o Platão faz, né, em determinado momento Sócrates diz, né, estou indo para casa, né, enfim, isso depende da tradução também. A gente pode depois pensar nessa questão da tradução do grego, mas não cabe aqui. Aham. Estou indo para casa, vou encontrar um amigo. Né? O amigo que sou eu mesmo. Afinal, né, nós convivemos conosco, né, o tempo todo, desde o momento que a gente nasce até a hora da morte. Se você não tiver um amigo dentro de si, né, quem poderá te suportar? Né? Quem Exato. poderá te amparar? Né? Quem poderá dialogar com você? Então, acho isso Perfeito. muito, muito interessante. Né? A escrita é uma possibilidade de se encontrar também um amigo. Se E você de não, mudar. se você não tem essa amizade consigo mesmo, né? Quem é que vai suportar a sua amizade no final das contas? Sim, Perfeito. Perfeito. A Ana, eu acho que ela é sua tia, né, que você falou. sim. Sim. Podemos também manipular os nossos próprios sentimentos. Cara, isso é um problema seríssimo. Falando aqui no âmbito da escrita terapêutica, mas em todo tipo de terapia isso é um problema sério. Porque a gente tende a mentir constantemente, quase que naturalmente. Né? A gente tem uma série de distorções cognitivas. Ou seja, a gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai deixando que memórias se distorçam. E é um processo natural. As memórias se distorcem. De forma que a gente passa a viver mentiras sem se dar conta, até no nível inconsciente até. Né? Lembro do professor Remo falando pra gente, se você quer saber como uma pessoa mente, pede para ela falar sobre ela mesma. Porque é quase instintivo. Quando você pede para alguém Uhum. falar sobre si mesmo, ela começa a mentir. Seja para se defender, seja para evitar julgamentos, seja para se esconder até de si mesmo, seja por vergonha do que passou, do que sente, do que se é, enfim. E esse processo de escrita, enquanto terapia, é importantíssimo porque quando você não tem outra pessoa te olhando, é você consigo mesmo, se você não for sincero, aquilo não serve de absolutamente nada. Você está escrevendo mentiras. Então, de que adianta enquanto terapia, sabe? Eu acho que aqui um dos pilares também de escrita enquanto terapia é a total sinceridade. E eu gosto muito dessa palavra sinceridade, porque vem do latim sincera, né? Que é sem cera. É tirar a cera, é tirar a máscara. A cera no sentido de que tem uma máscara de cera, e você precisa tirar essa máscara diante de você mesmo, sabe? Você tá ali com um papel na sua frente, como se esse papel fosse um espelho. E você vai se rasgar diante dele com toda a sinceridade, por mais que isso doa. Eu estava falando pro Matheus antes da gente começar a live. Eu tenho problema com depressão, eu sou um paciente psiquiátrico, eu sou acompanhado por psiquiatra, sou acompanhado por psicólogo e tomo remédios para depressão e para transtorno de ansiedade. E isso de 2 anos para cá, no máximo. E até eu tomar consciência de que eu tinha uma doença mental, foi um processo dificílimo, porque eu não aceitava, eu era muito preconceituoso comigo mesmo. Isso é frescura, isso é preguiça, isso é sei lá o quê. Né? Então, até eu conseguir dizer para mim mesmo, olha, eu sou um paciente psiquiátrico, eu tenho uma doença mental e eu preciso tomar remédio, como qualquer outro paciente de qualquer outra doença precisaria. Eu preciso de um psicólogo, preciso ser acompanhado como qualquer outra pessoa com outro problema precisaria. E eu não tenho que ter vergonha disso. E eu lembro exatamente do momento em que eu senti isso, que eu consegui falar isso. E foi automático, eu soltei isso. Eu sou um paciente psiquiátrico, a lágrima escorreu. Foi automaticamente. Foi um processo de libertação, assim, profundo, porque eu me ouvi. Finalmente eu parei de ficar colocando barreiras diante de mim mesmo. Eu tirei minha máscara e falei, olha, esse sou eu. Eu sou um paciente psiquiátrico e eu preciso de ajuda, porque senão eu vou me matar. Porque eu já estava nesse nível de pensamentos suicidas na época. Então foi um momento muito profundo, muito doloroso, porque eu falei, se eu não fizer isso agora, eu vou me matar em algum momento. E eu não quero fazer isso. E aí eu recorri ao psiquiatra, recorri ao psicólogo, enfim. Então, cara, a sinceridade ela é um processo fundamental, porque se você for escrever mentiras, se você olhar para a escrita como terapia e for escrever mentiras, não vai te servir de muita coisa. Talvez no começo te ajude a destravar a escrita, não sei. Mas tenha em mente que a sinceridade ela é fundamental para que você se conheça, para que sua escrita se torne
terapêutica de fato. Colocando um outro ponto sobre isso, né, aproveitando, eu acho que até mesmo quando o sujeito mente, né, no processo terapêutico, ele está dizendo alguma verdade sobre si mesmo. Interessante. Se a gente pensa, por exemplo, né, em algum sujeito, por exemplo, que afirma que é Deus, né, tem alguma verdade ali que ele quer expressar, né, nesse momento. Então, acho que também há uma diferença entre a mentira, né, e a ficção. E que a gente pode até, inclusive, entrar naquela questão da escrita e da ficção, né, como uma forma terapêutica. Né? No momento em que inclusive a gente já falou disso aqui, né, em algum momento, da catarse, né, quando você olha para aquela forma de arte, né, e aqui a gente está tratando sobre a escrita, né, aquela forma de arte escrita, né, e pode apurar os sentimentos através dela, né, é algo muito, muito interessante, né, e acho muito interessante provocar isso nas pessoas. Uhum. Muito, muito interessante. A gente estava conversando, né, um pouco antes de começar a live do Tolkien, por exemplo, né, que é um autor que a gente gosta muito em comum. Sim. E que escreveu, por exemplo, o Hobbit. Né? O Hobbit foi um livro que foi muito interessante para mim. Né? Esse momento de saída do Bilbo, né, que é um Hobbit, que é uma raça dentro desse universo fantástico do Tolkien. Né? A saída do Hobbit do Condado, ela expressa, né, além de tudo, né, uma coragem, né, de enfrentar a si mesmo, né, de enfrentar determinados hábitos que estavam presentes em si mesmo e que foram transformados ou tiveram alguma abertura em algum momento. Uhum. A gente está fugindo completamente do roteiro, como a gente falou, né? Ótimo. Mas acho ótimo. Minha neurose aqui está se controlando para voltar para coisa, mas vamos continuar. Deixa fluir. Mas acho muito, muito interessante, né? E é aquele momento em que você pode se colocar, né, no lugar desse personagem e falar: eu vou ter essa coragem agora. Né? Agora eu tenho determinado instrumento, né? Eu fui instrumentalizado por esse autor a fazer isso agora. E é muito interessante. Né? Você criar ficção é uma possibilidade de fazer com que os outros possam lidar melhor consigo mesmo, consigo mesmos, né? Só Acho que mantendo a você ia questão falar do Hobbit, eu não sei se você sabe, mas o Tolkien escreveu o Hobbit para ser uma história para os filhos deles antes de dormir. Né? E, cara, isso muda todo o cenário do livro. Né? É um pai de família que ama muito seus filhos, querendo ensinar lições de vida para os filhos através de um mundo fantástico que ele criou. Sabe? Ele reuniu todas as experiências de vida dele e quis transmitir para os filhos desde pequeno através de um conto fantástico. Essa é uma das características do conto fantástico, tirar a moral da história, né? A lição por trás e tudo mais. Enfim, apesar do Tolkien ser muito mais complexo do que isso, e aí, eu achei isso um ponto central, porque o Hobbit, ele é a figura perfeita do inglês, e Tolkien era inglês. Né? É o cara que toma chazinho na hora certa, que tem o segundo café da manhã, que gosta de ficar em casa sentado fumando um cachimbo e lendo um livro. E aí o Hobbit é a personalização do sujeito inglês daquela época, né? E ele é jogado numa aventura para fora daquele mundo completamente. Né? Chega um mago maluco e convida ele para participar de uma espécie de assalto junto com outros, com anões, que são uma raça mais rude, mais beberrona e barulhenta, e começa a bagunçar a casa dele, ele já fica completamente perdido, meu Deus, minha casa toda bagunçada. E no final das contas, aquela bagunça toda leva ele a buscar sentido para a vida dele, sabe? Ele sai dali, sai do condado, sai do conforto e vai para uma aventura que não tem mais volta. Não tem o que fazer mais. E quando ele volta, ele é outra pessoa completamente diferente e não tem mais o que ser feito. Ele precisou passar por essa jornada para sair do conforto dele. Né? E aí você pensa num pai querendo ensinar isso para os filhos. Meus filhos, saiam, vão para o mundo, né? E façam alguma coisa com a vida de vocês. Eu acho muito interessante. Eu duvido que alguém, né, depois de uma leitura de uma obra como essa, por exemplo, né, não tem essa vontade, né, de querer se aventurar, né, de querer romper os próprios limites. Exato. É justamente isso, romper os próprios limites. Você vê o Bilbo completamente transtornado em diversas situações do livro. Tipo, meu Deus, o meu segundo café da manhã, minha hora do chá, o meu isso, o meu aquilo, como é que eu vou fazer? Né? Tão preocupado com coisas tão pequenas. E ali os anões preocupados em recuperar aquilo que é a honra deles, né? Que é o lar deles, foi invadido por um dragão e tal. E o Bilbo ali, tipo, o que eu vou fazer aqui? E no final das contas ele é o herói da história. Né? É o cara menos importante,
a figura menor, literalmente, em todos os sentidos, é ele quem salva todo mundo, né? É a mesma coisa no Senhor dos Anéis, na trilogia, né? O Frodo, que é o menor de todos, é ele quem é o herói no final das contas, né? Sim. Enfim, cara, eu vou deixar a sua neurose falar um pouquinho e vamos passar aqui. A gente estava falando sobre uma coisa que eu não queria deixar passar de jeito nenhum é Hannah Arendt, Viktor Frankl e o Primo Levi, né? Sim. Fale alguma coisa aí sobre isso que você tenha preparado. Não, eu acho que a gente estava falando um pouco sobre essa questão, né, da escrita do trauma, né, da escrita e da possibilidade de expurgar traumas, né, por colocar no papel, né, e por ter alguma mobilização, né, em relação a essa produção externa. Né, o escrever é uma produção fora do corpo. Acho que experiências, né, muito radicais são experiências que se colocam, por exemplo, no século XX. Né. A Hannah Arendt, depois de escrever um livro, né, chamado Eichmann em Jerusalém, né, um relato sobre a banalidade do mal, né, ela diz sobre esse livro em carta de que aquilo foi uma cura posterior para ela. Né. Esse livro, ele relata o julgamento de um oficial nazista, né, chamado Adolf Eichmann. Ele foi responsável pela logística e pela deportação, né, de judeus para os campos de concentração. E a Hannah Arendt chega à conclusão, né, depois da análise dela, né, e ela participou do julgamento, enfim, e ela pensou muito sobre o julgamento, ela chega à conclusão, né, de que, na verdade, aquele homem não era um homem mau. Né? Mal no sentido que a gente pensa no Ocidente, né? Alguém que é dotado de uma raiva, alguém que é dotado de uma inveja, alguém que é dotado de alguma intenção interior, né, que produz um ato maligno. Né? Para ela, Eichmann não era assim. E para ela foi muito difícil compreender isso. Né? E compreender como um homem como ele, né, que não tinha ódio ou raiva dos judeus ou qualquer tipo de intenção maligna interior, né, pôde produzir o mal, né, que ele produziu. Né? A Hannah Arendt já havia produzido uma obra anterior, né, ao Eichmann em Jerusalém, muito importante para ela também, como forma de compreender, né, e de processar o Holocausto de alguma forma, né, de conseguir entender como um evento como o Holocausto aconteceu no nosso mundo, né, que foi Origens do Totalitarismo. Né, ela lançou em 1951. Que também foi uma forma de cura para ela, né? Apesar dela ter se relatado, né, o Eichmann em Jerusalém como uma forma de cura posterior. Né? O Origem do Totalitarismo também respondia, né, a essa profunda experiência que ela teve, né, com o nazismo, em especial. No livro ela fala do nazismo e do bolchevismo. Né? O bolchevismo é esse sistema político que ocorreu na União Soviética, né? Não foi na Alemanha. Mas que também perturbou muito ela, porque ela via esses dois sistemas, né, como sistemas gêmeos, né, como sistemas muito, muito semelhantes, e com características muito semelhantes. E nós temos também, né, o Primo Levi, com o seguinte livro, né, o É Isto um Homem, dentre uma série de outras obras, né, literárias, né, e também obras literárias, né, no sentido ficcionais e não ficcionais. Se eu não me engano, o Primo Levi, inclusive, não escreveu exatamente ficção sobre essas questões, não me lembro exatamente. Mas isso mostra, né, e isso estou querendo colocar de alguma forma, de que isso mostra a escrita como uma possibilidade de lidar com essas questões profundamente traumáticas. Né? Acredito que a humanidade como um todo, assim, né, enfim, os grupos específicos não tenham conseguido lidar com a questão do totalitarismo, né, do nazismo e do bolchevismo, né, na União Soviética. Até hoje não conseguiram lidar plenamente com esses traumas. Né? Produzido uma série de obras em torno disso, né? Enfim, a rodo. Né? Ultimamente lançaram uma obra adaptada do Philip K. Dick, né? Que é aquele escritor que escreveu o Blade Runner. Né? Se não me engano, tem outro título na obra original. Mas ele escreveu um livro chamado O Homem do Castelo Alto. Né? E a Amazon agora produziu uma série. Que legal. Foi produzida agora uma outra série da Amazon chamada Hunters, né, que é uma ficção, não trata exatamente de fatos que circundaram. É também, como esse outro livro que eu falei, uma ficção, né, não trata exatamente de fatos que foram presentes, mas também é uma outra produção que envolve o tema do Holocausto. Né, uma série de filmes que foram produzidos tanto no século XX quanto no nosso século sobre a experiência. Né. Talvez isso, né, seja uma possibilidade de exploração, né, tanto coletiva quanto individual, né, sobre esse trauma tão grande sobre a história da humanidade. Né. Uma coisa que até hoje é inominável. Não tem como nomear. Não tem como nomear. E que a escrita foi uma possibilidade de tentativa de expressão disso, né, de até mesmo compartilhamento das questões que tanto perturbaram os pensadores. Né, Hannah Arendt, entre outros pensadores, o próprio Walter Benjamin, né, e outros pensadores do século XX.
né, escreveram um pouco sobre essa experiência, né, que passaram. O Benjamin, inclusive, ficou preso na fronteira, né, e tem a questão, né, de como ele foi morto, né, não se sabe. Então, a escrita parece que também se colocar, né, de forma mais radical, como a possibilidade de lidar com traumas profundos e de elaborar esses traumas de forma tanto individual, né, a gente pode pensar, quanto de forma coletiva. Né. A exposição pública das ideias também é uma forma, né, e isso acontece por meio da escrita também, é uma forma também de lidar com essas questões. Um complemento aí, falou de Hannah Arendt, de Primo Levi, do Walter Benjamin, e coloco aqui o Viktor Frankl, né, porque eu faço acompanhamento por meio da logoterapia, né? Eu já fiz análise, mas eu optei pela logoterapia. Você vê, eu falo muito de sentido, né? Busca de sentido, tudo mais, porque é o que fez sentido para mim, sabe? É o que me ajudou, está me ajudando muito. E aí, cara, você vê o Viktor Frankl, por exemplo, um médico psiquiatra judeu preso no campo de concentração. E uma coisa interessantíssima, ele não seria preso a princípio, né? Ele estava num conflito muito grande, porque ele ia fazer uma espécie de curso fora da cidade, né? Ele ia para outro país, eu não me recordo agora qual, para dar um curso assim, super importante para a carreira dele e tal. Só que ele tinha pais muito idosos ainda. Então ele ficou naquele conflito, eu fico aqui cuidando dos meus pais ou aproveito essa oportunidade? Pode ser que eu não veja mais meus pais, etc. Ainda não tinha essa perspectiva de campos de concentração, eu não sabia que ia chegar nesse nível, né? Então ele, enfim, em determinado momento, andando pela rua, perto de uma sinagoga, ele olha para a parede da sinagoga e encontra lá honrar pai e mãe, né? E aquilo ali toca ele profundamente, de forma que ele decide abandonar esse projeto acadêmico e ficar cuidando dos pais. E por essa decisão de ficar cuidando dos pais, ele é enviado para o campo de concentração. Se ele tivesse decidido por ir para fora, ele não teria ido para o campo e, consequentemente, não teria produzido uma obra que influenciou assim, milhares de pessoas, inclusive. Criou a terceira escola vienense de como é que fala o nome, né? De psicologia, enfim. Tá junto ali com Freud na psicoterapia. E aí, ele tem um livro que é curto, forte, doloroso, chama Em Busca de Sentido. Ele conta o que ele viveu dentro dos campos de concentração do ponto de vista de um médico psiquiátrico. Isso que é o mais incrível, porque ele estava ali analisando ainda, né? Ele não perdeu a humanidade dele e ele não deixou de ser quem ele era. Ele estava ali dentro como um médico psiquiatra, mas como um prisioneiro também, sofrendo igualmente tudo que estavam sofrendo. Mas analisando o comportamento dos prisioneiros, ele via como eles conseguiam lidar com o sofrimento do campo de concentração no teatro, por exemplo, né? Eles, quando tinham algum tempo livre, se reuniam de forma escondida e faziam teatros de humor negro, né? Criticando ou zoando os generais alemãos, nazistas, ou fazendo piadas de humor negro sobre suas próprias situações, né? Então o humor negro no teatro foi uma forma fundamental deles encontrarem uma forma de permanecerem vivos, conectados com a realidade, né? A tragédia, a encenação de tragédias foi importantíssima. Outras coisas, por exemplo, uma das coisas que ele fazia, que você não deve fazer isso sendo psicólogo, se você for psicólogo, não imite ele, né? Ele perguntava às pessoas, por que você não se mata? Porque era tão fácil, né? Ao invés de sofrer tanto, como a gente está sofrendo, por que você não vai ali na cerca elétrica, mete a mão, toma um choque e morre? Por que você não pega a faca de alguém que está escondida e se mata? Enfim, por que você não se mata? Por que você continua aqui sofrendo? Você tem ainda alguma esperança de que vai sobreviver, de que vai valer a pena passar por tudo isso? E as respostas das pessoas são inumeráveis, mas ele encontra uma resposta para ele mesmo. Ele relata que ele está andando no gelo, né, descalço, carregando peso, sob o açoite lá dos nazistas, e ele lembra da mulher dele, ele era recém-casado, e ele começa a travar um diálogo mental com a mulher dele, e aquilo ali dá sentido para ele continuar. Ele pensa, se ela estiver viva em algum lugar, vale a pena continuar vivo aqui, até o máximo que eu conseguir, né? E ele via que cada um tinha um motivo muito tangível, tipo, eu quero voltar para casa para os meus filhos, eu quero voltar a cuidar da minha horta,
eu quero voltar a trabalhar, enfim. Cada um tinha um sentido de vida completamente diferente que os fazia suportar aquilo, né? E a primeira coisa que ele faz, ainda um pouco de relato, ele tinha papéis e canetas escondidos, e ele continuava escrevendo a sua pesquisa de neurociência, de psiquiatria, e em um momento descobriram e queimaram, então ele perdeu a tese de doutorado, que seria a tese de doutorado dele, que ele estava escrevendo em pequenos papéis, ele perdeu completamente, não teve mais acesso, não reconstruiu isso, mas quando ele saiu do campo de concentração vivo, para surpresa de todos, ele escreve, então, uma nova forma de psicoterapia que se tornou tão famosa que virou a terceira escola vianense de psicoterapia, junto com Freud, ali, junto com a psicanálise, tão importante quanto, quase. Nesse livro, Em Busca de Sentido, ele funda isso, que é um livro pequeno, acho que vale a pena que todo mundo leia em algum momento da vida. Bom, e não só isso, como nesse livro ele faz uma narrativa de tudo que ele sofreu e de todo o sofrimento que ele encontrou, e ele tenta encontrar sentido para tudo aquilo. Foi uma forma de terapia para ele contar a história dele e fundar uma nova psicoterapia em cima de uma experiência vivida, sofrida, real, concreta. Foi importante para ele aquilo. E não só isso, como ele passou a atender, como psiquiatra, outros sobreviventes do Holocausto. Então, assim, é incrível como é possível que, por exemplo, Hannah Arendt, que ela não foi para o campo de concentração, mas ela viu todo aquele horror, ela sentiu todo aquele horror, né? Ela chegou a ir para o campo de internação na França. Chegou? Foi mandado eu não sabia desse detalhe. Nossa, então e depois, assim, por muita sorte, ela conseguiu ir para os Estados Unidos, né, de onde ela passou o resto da vida dela. Ah, sim. Então ela conseguiu fugir. Chegou a passar por internação. Nossa, cara. Então, você vê, essas pessoas que passaram pelo o que é mais, assim, inominável na humanidade, né? O fenômeno que a gente menos entende que seja possível. Inclusive o Viktor Frankl escreve no livro dele, o ser humano é esse ser fantástico que constrói câmeras de gás e ao mesmo tempo entra nas câmeras de gás de cabeça erguida com um Pai Nosso nos lábios. Cara, essa frase, assim, é sensacional, porque é uma coisa inominável. Como você constrói uma câmera de gás para matar seres humanos em massa, né? Mas o mesmo ser humano que é capaz de fazer isso é capaz de entrar de cabeça erguida para morrer com o Pai Nosso nos lábios. Assim, não tem nem palavra para isso. O ser humano é uma criatura fantástica e vale todo o esforço para se conhecer melhor. Se eles, nessa situação extrema, inominável e terrível e literalmente inferno na Terra que a gente conhece até hoje, conseguiram extrair algo de bom da escrita pós-trauma, quanto mais nós, né, que não chegamos nem perto dessas experiências terríveis. A gente pode aproveitar da escrita coisas assim fenomenais, absurdas. Bom, eu divaguei muito, falei muito, me desculpa, Matheus. Nada, não tem problema. Eu acho que essas questões, né, são muito importantes. E acho que a gente mobilizar, né, esses grandes pensadores, enfim, essas grandes pessoas que passaram por essas experiências para lidar com as nossas próprias questões, eu acho que é super interessante. Sim. Você mobilizar, né, quem esteve, né, mais profundamente afetado, né, por essas experiências, é uma possibilidade de você gerar instrumentos para si mesmo, né, de você perceber, caramba, né, se na obra, né, da Hannah Arendt, né, determinadas coisas foram mobilizadas, né, para lidar com esse fenômeno, né, talvez eu possa usar algo parecido, né, ou talvez eu possa fazer um relato sobre isso. Né. Tem uma das frases que a Hannah Arendt cita em um dos inícios dos livros dela, que é a seguinte, né, não é uma frase dela, se não me engano, é do Isaac Danielson, alguma coisa assim, que é: toda mágoa pode ser suportada se sobre ela contamos uma história. Perfeito. É uma frase muito poderosa. Uhum. Né? O contar, né, o nomear o acontecimento, né, o olhar para o fenômeno do lado de fora, né, pode ser uma possibilidade de poder lidar com ele. Né? Como a gente estava falando mais ou menos, né, enfim, de forma banal, assim, de forma banal não, de forma trivial, né, com aquela questão da nomeação dos demônios, né, nos filmes de terror, né? Eu estava falando com o Bernardo, estava assistindo o Bebê de Rosemary hoje mais cedo, e tem um momento em que é dito no filme que o homem conseguia materializar os demônios. Né? Matheus, o morador... rapidinho, Sim. Eu preciso fazer um aviso, que faltam 40 segundos, está me avisando aqui,
Você tá afim de abrir vamos uma nova então. live? Por mim pode ser, sim. Então, beleza. A gente, pessoal que está acompanhando aí, se quiser continuar, a gente vai abrir uma nova live só para a gente poder finalizar com algum tempo decente, tá? E fiquem tranquilos, as duas vão estar disponíveis no meu IGTV assim que possível. Quando acabar a live, eu vou fazer o download e vou colocar. Então, ainda hoje, vão ter essas duas lives disponíveis e vai estar no YouTube também, né? youtube.com/filosofia na vida, vocês podem acompanhar. Então, a gente vai finalizar essa aqui e vai abrir outra logo em seguida, tá? Aí no meu perfil. Fique esperto. Bom, Perfeito. vou encerrar aqui e vou abrir outra e a gente continua. Valeu. Beleza. Vem, gente, vem.